Glória a Deus. Boa noite, igreja poderosa. Vocês estão felizes? Glória a Deus, louvado seja Deus. Quero dizer que eu estava com muita saudade de ministrar uma palavra, né? O Senhor é bom, mas eu sempre falo para o Rô, eu só subo se verdadeiramente o Senhor falar, vai lá e comunica algo, né? E Deus me dá algo realmente. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês e poder compartilhar dessa palavra que tanto tem ministrado o meu coração, né? Há muito tempo. Na verdade, eu aprendi isso com o Senhor e aprendo sempre, algo que verdadeiramente sempre ministra o meu coração. É realmente um lugar de vigilância para mim e por isso eu creio que vai ser realmente muito bênção mesmo, amém? Eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça aí agora e pedisse para que o Espírito do Senhor, diga assim comigo, o Espírito do Senhor, guarde minha mente, também meu coração, para que essa palavra caia como uma semente poderosa e venha frutificar para a glória do teu nome. Eu declaro que essa palavra trará renovo à minha mente e ao meu coração. Diga, eu proíbo o reino das trevas de roubar essa semente e de distorcê-la. Eu recebo ela como os céus está liberando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós estamos em uma série que é o que, gente? Série verdadeiramente livres. E o tema dessa noite, o tema que Deus me deu é livres de toda a iniquidade. Livres de toda a iniquidade. Lane, por que você acredita que esse tema é realmente relevante? Eu acredito que esse tema é muito importante, muito relevante, porque praticamente todo culto nós ouvimos sobre a importância de várias formas, mas em resumo é isso, de como é importante nós vivermos longe do pecado. Todo mundo sabe disso, amém? Todos nós sabemos que o pecado nos atrapalha a desenvolver um relacionamento com Deus, não é isso, igreja? E parece que, ao mesmo tempo que nós ouvimos sobre a importância de vivermos longe do pecado, de não praticarmos o pecado, sempre nós estamos escorregando no pecado, não é verdade, igreja? E parece que quando nós estamos falando de viver uma vida de santidade, isso parece até uma utopia, algo que não é possível de ser vivido. Porém, eu quero afirmar para você, sem nenhuma sombra de dúvida, primeiro porque a Bíblia não é mentirosa, de que sim, é possível viver uma vida de santidade. E que por muitas vezes nós fazemos uma grande confusão. Por isso, nessa noite, eu quero deixar claro para você a diferença do pecado e da iniquidade. Por isso que o tema da palavra é livres de toda a iniquidade. E não necessariamente de todo o pecado. Quem aqui recebeu e recebeu o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, diga eu. Todos nós recebemos, reconhecemos o que Cristo fez na cruz do Calvário. É ou não é, igreja? E por que, mesmo recebendo todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, por muitas vezes nós pecamos, nós erramos. Isso significa que apesar de Cristo ter feito tudo o que fez na cruz do Calvário, nós ainda não estamos totalmente livres do pecado. É ou não é? A verdade é que o pecado, qualquer vacilada que nós damos, nós pecamos. Lane, mesmo nós estando em Deus, mesmo nós conhecemos a palavra, se nós levantarmos da nossa cama e nós vivermos uma vida, e formos viver um dia despercebido, um dia sem uma total vigilância, facilmente nós erraremos. Provavelmente hoje você pecou. É ou não é, igreja? Às vezes falamos coisas que não deveríamos falar, agimos de maneira que não deveríamos agir. Peraí, mas se Cristo já fez o que fez na cruz para que eu vivesse uma vida de santidade, inclusive a palavra do Senhor nos ordena a sermos santos como Ele é. Sede santos como eu sou santo. Peraí, tem alguma coisa de errado? Deus nos chama a ser santos. Santo significa separado. E quando eu penso em santo, quando eu penso em separado, eu me lembro muito de Daniel. Nem está no meu esboço Daniel, mas ele é uma pessoa que sempre que eu lembro de santidade, eu lembro de Daniel. Porque Daniel foi um homem separado, ele viveu na Babilônia. Ele viveu realmente em um ambiente totalmente fora, de uma cultura totalmente fora, mas Daniel viveu separado. A cultura de Daniel não era a cultura de Babilônia, a cultura de Daniel era a cultura dos céus. Certo? É ou não é, igreja? Por isso ele pôde ser o que foi. Daniel era político, igreja. É possível ser político e ser santo.
Consegue entender? Então assim, Deus fez o que fez na cruz do Calvário e mesmo que eu fale, mesmo que eu erre, é possível ser santo. E eu quero deixar isso claro para você, por quê? Porque facilmente a gente se depara com pessoas que desistem de buscar uma vida de santidade, que acreditam que nunca vão conseguir ser santos porque falham, porque erram. E eu não estou dando para você uma base para pecado. Jamais, esquece. Eu não estou dizendo para você, tudo bem, pode pecar que está tudo certo. Não, eu só quero te explicar. Eu quero que você saia daqui com o entendimento de que apesar de nós errarmos e falharmos, essa não é a nossa cultura, a cultura da qual nós estamos envolvidas. Nós temos erros e temos falhas, mas todas as vezes que nós realmente nos posicionamos, nos arrependemos e chegamos diante de Deus com o nosso coração contrito e quebrantado, não cheio de remorso, mas de arrependimento, nós somos cobertos pela santidade de Deus. Quantos estão comigo? Glória a Deus. Então é muito grave isso, nós precisamos entender que há uma diferença muito grande em viver uma vida de iniquidade e viver uma vida, apesar de querer ser santo, apesar de querer ser alguém sem pecado, termos o pecado. Eu acho muito interessante porque o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Romanos capítulo 7, do versículo 18 em diante, nós conseguimos ver aqui, ele relata para nós uma guerra que ele vivia, que com certeza também fala muito de uma guerra que vivemos. E eu gostaria de ler com você, Romanos 7, do 18 ao 25. E conforme eu for decorrendo a palavra, eu vou trazer cada vez mais clareza para você sobre o que é o pecado e o que é a iniquidade. Romanos 7, do 18 ao 25, diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, essa é uma declaração do apóstolo Paulo, isto é, em minha carne, porque o desejo de fazer o que é bom, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aqui o apóstolo Paulo então está trazendo uma declaração sobre a guerra que ele vivia. O espírito dele buscava por algo, porém a sua carne por outra coisa. A verdade é que todos nós temos uma natureza adâmica, apesar de já sermos nova criatura com Cristo. Apesar de já estarmos em uma nova realidade, nós ainda militamos com o pecado, porque fazemos parte temos ainda em nosso corpo um corpo caído. Então precisamos entender que no mundo nós teremos vários desafios. E eu não estou te dizendo isso para que você justifique os seus erros. Jamais. Porque sempre que eu ministro, eu costumo dizer duas coisas, independente do tema da palavra. Primeiro, eu costumo dizer sobre a importância de guardarmos o nosso coração, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Isso é extremamente importante, isso é chave para qualquer coisa na sua vida, a importância de você guardar o coração. E outra coisa que eu não me canso de dizer é que o reino de Deus é um reino de responsabilidade. Então não dá para ficar pondo a culpa no inimigo, nem na culpa do irmão. A gente carrega isso desde Adão e Eva. A culpa é da Eva, a culpa é do Adão, a culpa é sua. O que você acha? De cada um assumir a sua culpa. Então eu não estou dizendo para você assim, então tá, então como tem essa guerra, como nós somos pessoas realmente que vivemos nessa, então tudo bem pecar, então tá tudo certo, todo mundo peca, todo mundo erra. Já dizia sua mãe, você não é todo mundo, não é assim? Não, assim, não é todo mundo, meu irmão.
Deus te chama, Deus te convida a viver uma vida de santidade, ou seja, uma vida separada, mesmo em meio a um mundo caótico. Mas o que eu quero te dizer é que dentro desse contexto haverá falhas, haverá escorregões. Você sabe o que é o pecado? O pecado, de uma maneira bem resumida, é errei o alvo. Eu tinha um alvo. Eu tinha um objetivo, que era viver nos princípios da palavra, que era realmente obedecer a Deus, que era realmente servir a Deus, mas eu vacilei. Eu escorreguei. Eu não tive sabedoria e eu errei o alvo, então eu pequei. Quantos estão comigo? Então é muito importante que você entenda isso. Então, como eu disse, né, todos nós recebemos o sacrifício da cruz, porém, apesar de recebermos o sacrifício da cruz e a chamada de Deus para sermos santos, nós erramos, nós falhamos. E talvez você pense, não, pastor, eu acho que não. Acho que todo mundo realmente sabe que erra mesmo e falha, né? Mas sempre tem uns abusadinhos. E a Bíblia diz assim, que acha que é o cara. E a Bíblia diz assim, que se nós dissermos que nós não pecamos, nós estamos nos enganando e já pecamos por isso. Olha o que diz, 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10. É muito interessante isso. A Bíblia deixa clara que realmente, parece ser até contraditório isso, né? Existe uma chamada para vivermos em santidade e ao mesmo tempo uma declaração de que sim, somos pecadores. Que sim, somos falhos. E daí talvez isso não encaixa muito na sua cabeça. Diz, mas peraí, Deus me chama para viver uma vida de santidade. Na verdade, há uma convocação, sejam santos, como eu sou santo. E ao mesmo tempo há essa declaração de 1 João 1, do 8 ao 10, que diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Porém, né, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E é muito interessante porque algumas versões diz de toda iniquidade. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, olha a gravidade disso, e a sua palavra não está em nós. Bom, então a Bíblia está dizendo que existe pecado em nós, que nós realmente pecamos, e se nós falamos que não, nós estamos mentindo, sendo enganadores, inclusive colocando Deus como mentiroso. A verdade é, o que a Bíblia diz, é que só houve um justo sequer, o que foi para a cruz, para nos justificar. Tudo bem, igreja? Amém, glória a Deus. De alguma forma, não que isso tire a sua responsabilidade sobre viver uma vida de santidade, porém, entretanto, dá até um alívio no sentido de ufa. Sabe que é muito interessante, nós precisamos entender que Deus não está procurando pessoas perfeitas. E eu não estou te dando legalidade para pecar. Pelo contrário, você vai entender. Mas Deus está sempre procurando homens e mulheres arrependidos, que têm um coração contrito e quebrantado, que reconhece a sua pobreza, que reconhece a sua fraqueza e que realmente está disposto a se posicionar da maneira como Ele tanto tem chamado. Inclusive, todo final de culto você ouve a bênção apostólica. Mas você sabe que eu acho tão interessante, porque às vezes nós, por ouvirmos muito algo, nós paramos de prestar atenção. Até o cumprimento, na minha casa, eu tenho o hábito de fazer isso, cresci, infelizmente não consegui passar isso para os meus filhos, porque a cultura do Rô era muito diferente, da família do Rô era muito diferente da minha. Eu sozinha não consegui, porque vem a ideia de que é algo velho, algo antigo, mas eu não acho. Eu acho algo do reino. Inclusive, papai e mamãe, fica a dica, eu não consegui, falhei nisso. Mas, quem sabe, você consegue fazer com que os seus filhos peçam bênção para você. Ou para os seus avós e por aí vai. É muito interessante isso. Então, por muitas vezes a gente não... Por que eu estou dizendo isso? Porque eu para os meus pais, sempre que bença mãe, bença pai. E você, por ter o hábito de fazer isso, crescer, fazendo isso, você nem presta atenção no que você está pedindo, né? Fica até aquela benção. Não presta nem atenção, né? É a bênção que você está pedindo. Me abençoa, mãe, me abençoa, pai. Não é? É muito interessante que a gente, por ouvir muito, a gente perde o sentido, o valor, a importância disso, né? Mas é realmente muito significativo isso é a cara do reino. Então, por que eu estou dizendo isso? A bênção apostólica, voltando. Todo final de culto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, você ouve. Que o mesmo Deus de paz te santifique em tudo, ou seja, te mantenha separado.
Te santifique em tudo. O seu espírito, a sua alma e o seu corpo permaneçam, diga, irrepreensível, até o retorno do Senhor. É isso que você ouve todo final de culto. Que o mesmo Deus de paz se santifique em tudo, seu espírito, sua alma e seu corpo, e que você permaneça irrepreensível até o retorno do Senhor. Sabe o que é uma pessoa irrepreensível? E uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa perfeita. É uma pessoa que, apesar dos seus erros, assustei vocês, né? Apesar dos seus erros. É para ver quem está dormindo. Apesar dos seus erros... Ai, gente, o Senhor é muito bom. Apesar dos seus erros, ela não é digna de ser repreendida. Sabe por quê? Porque ela reconhece rapidamente o seu erro e faz o quê? Se arrepende. Tudo bem? Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso, que a chamada de Deus, para mim e para você, não é para que nós nos tornemos pessoas perfeitas. Não. Mas é para que nós venhamos a trilhar um caminho sempre de arrependimento, sempre de rendição. Certo? E a série, como nós falamos aqui, é uma série verdadeiramente livres. E a verdade é que se nós não entendermos isso, dificilmente nós vamos ser verdadeiramente livres. Porque a genuína liberdade, ela é no interior. Nós só podemos dizer que verdadeiramente somos livres se o nosso espírito, se a nossa alma for livre. Do contrário, meu irmão, você não é livre. E é essa a chamada. E foi para isso que Jesus foi para a cruz, para fazer você uma pessoa verdadeiramente livre. Inclusive, diz a palavra do Senhor que na sua presença há liberdade. Nós temos liberdade na presença do Senhor. O que acontece é que por muitas vezes nós nem conseguimos acessar a real presença do Senhor. E eu vou te explicar por quê. Então eu quero dizer para você que os seus escorregões, as suas falhas, as suas dificuldades, os seus pontos de fraqueza... não é um grande problema para você. O grande problema para você é quando você desiste de estar em um lugar de santidade. É quando você começa a se conformar com o pecado e dizer, afinal de contas, a vida está assim mesmo. É normal. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui já... não precisa erguer a mão, porque vai ser feio. Eu posso dizer que eu. Quem aqui já mentiu alguma vez na vida? Todos nós. Todos nós já mentimos uma vez na vida. Mas isso não o torna um mentiroso. É ou não é? Agora, se você tem a prática da mentira, isso te torna um mentiroso. Quem aqui um dia na vida não participou de uma fofoca? Inclusive, eu quero deixar claro para você que a fofoca, a Bíblia não diz que Deus não gosta, diz que Deus odeia. Odeia. Se algum dia você vacilou e você estava perto de um fofoqueiro e você deu ouvido para um fofoqueiro e se envolveu na fofoca, isso não te torna um fofoqueiro. Você só se tornará um fofoqueiro se você continuar na prática da fofoca. Quantos estão comigo? E é isso. Quando nós continuamos na prática do pecado, e eu vou dar mais detalhes sobre isso, isso chama iniquidade. Aí nós estamos presos. Aí nós temos legalidade para as trevas atuar na nossa vida e fazer de nós aquilo que eles bem entendem. É aí que nós estamos cativos. É aí que nós damos espaço para acontecer as prisões. É aí. Deus nunca esperou que você fosse perfeito. É por isso que nós temos o Espírito do Senhor conosco. O Deus conosco está para dizer, ei, não faça assim. Ei, não haja assim. Se não houvesse necessidade, gente, não precisaria do Espírito Santo estar conosco. O Espírito do Senhor é aquela consciência que quando você erra, se você não está em iniquidade, e eu vou te dar mais detalhes depois disso, porque quando você está na prática da iniquidade, você perde a consciência da realidade do pecado. Por causa da dormência que vem. Se você escorregou, o Espírito Santo é o primeiro a dizer para você, não deveria ter falado dessa forma, não deveria ter agido assim. Não, isso aqui não tem a ver comigo. Não, você não é assim. Consegue entender? Já é o Espírito Santo. Por que Deus colocou esse ajudador na nossa vida? Porque a gente realmente ia precisar mesmo. Deus já sabia. Olha que incrível que a gente iria falhar. Mas essas coisas não dão legalidade para as trevas nos aprisionar. O que dá legalidade para as trevas nos aprisionar realmente é a iniquidade. É quando eu começo a ignorar o pecado e eu digo, tudo bem, afinal de contas, olha o engano.
Eu não consigo ficar livre disso mesmo. Afinal de contas, faz tantos anos que eu sou assim. Se faz tantos anos que você pratica o pecado, isso chama iniquidade. O seu espírito está dormente, a sua alma está cativa. Deixa eu voltar para o esboço. De manhã não consegui no esboço, agora é assim, Deus é mais, né? Vamos lá então, gente. Olha que interessante, Romanos capítulo 6, do versículo 15 ao 16, diz algo muito interessante. Porque também, volto a dizer, né? Jamais, por entender que apesar de termos o Senhor, de amarmos a Deus, de conhecermos a palavra de Deus, nós vamos falhar, isso também não pode ser para nós uma muleta. Porque a gente é bom demais para fazer isso, né? A gente é bom, a gente transfere culpa e a gente arruma muleta, mas sabe o que que é? Eu errei por isso, mas você sabe o que que é? É por isso, isso e isso. Não, olha que interessante. Romanos 6, do 15 ao 16, diz assim: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Pelo amor de Deus, presta atenção na profundidade disso. Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo de novo, Romanos. Ele estava dizendo o seguinte: ei, gente, peraí. Não usem da graça, não usem do favor de Deus para pecarem. De maneira alguma, porque a partir do momento que você começa a obedecer a um sistema, a partir do momento que você começa a obedecer a algumas coisas e algumas situações, você se torna escravo daquilo. E você se torna, quando obedece ao pecado, quando cede ao pecado, você se torna escravo do pecado. Por isso, não façam isso. Não usem de uma graça, inclusive, infelizmente, no nosso tempo é vitória, é vitória, é vitória. Então tá. Você não se alinha, não. Você não se arrepende, não. O evangelho é um evangelho de cruz, igreja. Lani, eu vou ter vitória, mas muito mais do que você possa imaginar. Deus é um Deus de vitória. Deus nunca perdeu batalha nenhuma. Mas o evangelho é um evangelho de cruz. Você precisa renunciar ao pecado. Você precisa seguir a Deus com seriedade. A Bíblia não é brincadeira e Deus também não. Então, não usar de uma graça barata, que por muitas vezes é anunciado como tudo bem. Infelizmente, nós já ouvimos, inclusive, pastores dizendo: eu jamais vou pregar uma palavra de exortação num culto, porque, afinal de contas, a vida está tão difícil. Já pensou no culto ele ter que ouvir alguma exortação? Então, meu irmão, se você não gosta de exortação, está na igreja errada. Pode ir lá na igreja da graça barata. Eu só não te garanto que a gente se encontra no céu. Não te garanto. Porque o evangelho é um evangelho de cruz. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados e seguir Jesus, a coisa vai ficar muito feia. Então, graça barata não dá. Nós temos uma graça capacitadora, um favor de Deus sobre as nossas vidas. É lógico e óbvio, mas que isso, pelo fato de nós não estarmos mais debaixo da lei e agora termos o Senhor para interceder por nós, um Deus que nos cobre com a sua santidade, um Deus que nos justifica com a sua justiça. A verdade é que tudo que há de bom em mim e em você vem de Deus. Eu costumo dizer, às vezes algumas pessoas falam: nossa, como o fulano teve coragem de fazer isso, meu irmão? Eu falo: não subestime o ser humano. Eu e você somos capazes de fazer coisa que nem nós acreditamos se estivermos longe do Senhor. Meu Deus, não dá nem para se escandalizar. Porque qualquer um é capaz de fazer coisas, atrocidades terríveis se estiver longe de Deus. Então, é isso. Nós precisamos entender que temos Deus conosco, nos auxiliando, nos ajudando. E isso não é para que a gente folgue nisso. Realmente nós precisamos dar uma resposta para o Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é muito interessante que Isaías 61 tem um anúncio a respeito de Jesus Cristo. E é lindo. E depois em Lucas, capítulo 4, versículo 18, e esse nós vamos ler. O próprio Cristo, o próprio Senhor, traz essa declaração sobre ele. Então, eu não sei se você está conseguindo entender, mas nós estamos construindo algo aqui. Infelizmente, eu e você vamos errar e vamos pecar e falhar.
porque queremos? Não, porque ainda estamos dentro de uma guerra. Muitas vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço. Muitas vezes aquilo que eu não quero fazer é isso aí que eu faço. E por aí vai. E aí, então, Jesus trouxe uma declaração, e essa é a nossa grande salvação. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor, Ele mesmo declarando. Deve ter sido tão lindo esse dia, né, gente? Fico eu imaginando. Eu sou criativa, minha mente, eu disse, uau, já pensou quando Ele declarou isso? Que violento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Ou seja, então em Jesus nós temos a libertação que nós tanto precisa. A unção que eu e você precisa, o sangue que eu e você precisa está em Jesus. Ele mesmo trouxe isso para libertar os oprimidos, libertar os cativos, para dar vista aos cegos. Agora, sabe algo muito interessante que nós precisamos saber? É que por muitas vezes, por estarmos na prática do pecado, ou seja, na iniquidade, nós estamos cegos. Porque esse é um dos papéis da iniquidade. A iniquidade, ela gera uma insensibilidade violenta em nós. Por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. Essa é a ordem dos céus. Não é corpo, alma e espírito, tá? Essa é a ordem caída. Nós somos espírito, alma e corpo, porque somos nova criatura. E como pessoas que são espírito, alma e corpo, quando nós estamos na prática da iniquidade, na prática do pecado, o que acontece? Vem uma cegueira, eu já falei isso aqui, uma dormência também. E aí o Senhor disse, eu vim para dar vista aos cegos, em todos os sentidos. Cegos físicos, cegos espirituais. Eu vim para libertar os que estão cativos. Então nós temos a solução para qualquer tipo de cegueira, para qualquer tipo de paralisia, para qualquer tipo de cativeiro. Em Jesus nós temos a solução. Então, Lene, por que por muitas vezes nós ainda andamos cegos, ainda andamos cativos? Porque por muitas vezes nós não entendemos o que de verdade Jesus quer que nós venhamos a viver. Por isso eu acho tão relevante em uma série dessa uma palavra como essa. O fato de você falhar uma vez e se posicionar e se arrepender não excluiu você de nada. Não fez com que você se tornasse um pecador, alguém que não pudesse então entender e receber as coisas da parte do Senhor. Por isso, eu quero motivar você a não desistir, mesmo em meio às suas falhas, mesmo em meio às suas dificuldades. Desde que essa não seja a sua escolha, desde que haja de verdade um desejo de um posicionamento. A palavra do Senhor diz assim que é na nossa fraqueza que se opera o poder de Deus. É na minha fraqueza que opera o poder de Deus. Só que por muitas vezes nós achamos que é na minha força que opera o poder de Deus. É onde eu sou bom. Não é onde você é bom, é onde você é fraco. Agora pergunta pra mim, por que, Elaine? Fazia tempo que eu não fazia isso. Ai, bem bonito, vai. Por que, Elaine? Porque nesse lugar de fraqueza é para ter uma vigilância maior e uma dependência maior dele. É para você dizer, eu sou pobre de espírito mesmo. E se não fosse o Senhor, eu jamais conseguiria permanecer em pé. Quantos estão comigo? E então a graça salvadora e libertadora de Deus vem sobre você. E te capacita a vencer, a ser um exemplo, a ser um libertador. Já parou para pensar que aonde você mais é escravizado pode ser a sua força libertadora para aquele que um dia está escravizado e cruzou você, cruzou seu caminho? Só que nós desistimos. Deus nos chamou para viver em santidade e é uma verdade e é possível. Agora, viver em santidade não é viver perfeito, viver em santidade é viver irrepreensível. É muito diferente, igreja. É muito importante que nós venhamos a entender isso. Então aí falando sobre o pecado eu errei o alvo, eu escorreguei, certo? Agora a iniquidade é quando eu assumo o pecado como parte de mim. Eu assumo o pecado como se essa fosse, eu não tenho mais escolha. É quando eu sei que é errado e mesmo assim eu escolho o erro. Como eu disse, todo mundo aqui um dia mentiu. Todo mundo aqui um dia enganou.
mas isso não faz de você um enganador. A partir do momento que você escolhe viver uma vida de engano, você é um enganador. Há uma iniquidade de engano em você. Então, meu irmão, aí que o bicho pega pro teu lado. Quantos estão comigo? São escolhas. A partir do momento que você escolhe ter uma vida de mentira, você se torna um mentiroso. Então, isso é uma iniquidade de mentira. A partir do momento que você escolhe ser um fofoqueiro, então isso é uma iniquidade de fofoca. Mas errar e falhar é normal. Não que isso é bom, ninguém quer errar e falhar. Só que essa plenitude, essa perfeição, que por muitas vezes eu e você buscamos, não é para um momento de agora. O momento de agora é de guerra mesmo. O momento de agora é dizer, Deus me ajuda a não desistir, a permanecer. Me ajuda, Senhor, a continuar. E nós precisamos entender isso e jamais ceder à iniquidade. Porque cedeu à iniquidade, você está ladeira abaixo. Cedeu à iniquidade é um abismo que puxa o outro. Quantos estão comigo? Cedeu à iniquidade, aquilo que um dia te incomodou já não vai te incomodar mais. Eu vou dar um exemplo. O casal cristão que namora, sabe, pela palavra ministrada no púlpito, pela palavra lida, que sexo antes da aliança de casamento é pecado. Sabe ou não sabe, igreja? Alguém aqui inocente não sabe. A Bíblia nos dá. Eu não vou entrar em detalhes do porquê, porque aí é complicado, né? Porque senão eu precisaria de uma palavra só para isso. Mas eu vou resumir. Por que sexo antes do casamento é pecado? Porque sexo é espiritual, igreja. Extremamente espiritual. Porque sexo não é algo carnal. Não é fruto da carne, não. Sexo é algo gerado por Deus. Deus deu o sexo. Porque sexo fala de aliança. Fala de transferência. Então Deus sabe a profundidade e a gravidade disso. Então Ele diz, não faça isso sem que essa pessoa seja sua para sempre. Entende? Porque no sexo há uma ligação de alma. Entende? Aí teve uns tempos aí que eu atendi um casal e disse, mas eu já decidi, vou casar com ela mesma. Então qual que é o problema de eu me unir agora? Eu disse, meu Deus, como que é uma desobediência, né? Aí dá vontade de falar, se lasca então. Ai, gente, sou colérica, tenho vontade de falar, vai se lascar então. Meu irmão, você vai ver o que você vai colher no seu casamento. Sua mulher vai ser uma geladeira. Porque sabe por quê? Porque a partir do momento que você escolheu a iniquidade, você abriu brecha para Satanás fazer o que ele quer na tua casa. O que ele quiser na tua vida. Aí depois não reclama. Seu casamento, a sua vida sexual vai ser horrorosa. Por quê? Porque você deu legalidade para as trevas trabalhar na sua vida sexual. Você escolheu desobedecer a Deus. Porque, afinal de contas, o prazer do sexo era mais gostoso do que a obediência a Deus. Lembra que nós acabamos de ler? Você se torna escravo daquilo que você escolhe obedecer. Você se torna escravo dos espíritos de perversão sexual. Que é óbvio e claro que todo mundo sabe que o capeta veio para destruir, né? Não é novidade para ninguém. A Bíblia diz, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em a abundância. Então não é notícia nova de que o capeta veio para destruir nós, a humanidade. Sabe por quê que ele veio para destruir nós, a humanidade? Na verdade é porque ele quer blasfemar de Deus. Todas as vezes que Satanás faz eu e você, cutuca a gente, cutuca, até que a gente erre, até que a gente fale, é uma das maneiras de Satanás atingir Deus. Porque Deus nos ama absurdamente, nós somos criados para o louvor da sua glória. Eu e você, esse serzinho estranho aqui, fomos criados para o louvor da glória, adoração da glória de Deus. E quando nós pecamos, nós não adoramos a Deus, nós adoramos quem está aí? Diga, Satanás. Quando eu erro, quando eu peco, eu não adoro a Deus, eu adoro a Satanás. Então fazer você pecar é muito bom para o capeta. Porque você adora Satanás. Certo? Então, o que acontece, gente? É importante nós entendermos, que eu já não lembro mais o que eu estava falando, e é isso. A iniquidade faz você andar nesse lugar de dormência e bola para frente. Eu acho muito interessante aqui, gente, esses dias, acho que o culto passado, ele citou
Inclusive, um exemplo que eu sempre uso dentro dos processos de libertação que eu faço, dentro dos atendimentos, e eu costumo dizer isso, vou dar um exemplo aqui, que hoje é novo, Rô, você pode usar depois. Deus me ensinou nessa manhã. Foi muito legal, porque eu sempre falo sobre a questão do lixo. Eu não sei quem estava aqui, acho que o culto passado o Rô falou sobre isso. Demônios são parasitas. Então, o demônio, o espírito maligno, Laine, eu não acredito muito nisso. Quem não acredita em demônio também não acredita em Deus. Por quê? Porque, meu irmão, Deus é espírito. Quem crê? Deus é espírito. Você sabe que você serve a um Deus que é espírito, né? Uau. Isso é muito importante. É muito importante que a gente creia nas coisas espirituais. Porque senão não faz sentido a tua fé. E existem anjos e existem demônios, né? Que são os anjos caídos. Aqueles que escolheram desobedecer a Deus. Então, esses demônios, eles não têm poder de atuação na minha vida e na sua vida. E é tão importante a gente entender isso, porque às vezes a gente tem tanto medo das trevas, a gente tem tanto medo do inimigo. Eu costumo dizer assim, tá com medo por quê? Você está devendo? Porque se você deve. Laine, mas todo mundo erra, todo mundo fala. Estou dizendo iniquidade, meu irmão. Estou dizendo iniquidade, prática de pecado, escolha pelo pecado. Se você deve, é bom você ficar bem quietinho na sua, que você está ferrado se o capeta te pegar. Agora, se você não deve, ei, você é filho de Deus, presta atenção. Pode ser hierarquia de demônio que for, eu estou lá ligando. Independente de que demônio que seja, de que hierarquia que seja, de que bruxo que seja, de caramba as quatro que seja, eu sou muito maior em Deus. Lente, você pode muito? Posso por causa do Senhor, presta atenção, não sou eu. É o Senhor comigo. Entende? Agora, se você deve, aí o bicho pega mesmo, né? Então, falando do lixo, eu estava dizendo que os demônios, eles são parasitas, né? Eles só atuam na nossa vida quando nós demos realmente a legalidade. Assim como o lixo, que o Rô deu de exemplo, acho que o culto passado. Então, falamos bem rápido aqui. Se eu começo a juntar um lixo num lugar, o lixo vai começar a dar os seus parasitas, o rato, a barata, o bigato. Adianta eu pegar o veneno e jogar no rato, na barata e no bigato? Não, porque vai morrer o rato, a barata. É aquele que sai em nome de Jesus e daqui a pouco culto que vem a irmã tá endemoniada de novo? Quem lembra disso? Agora mudou, não pense que não tem demônio nos cultos não, tem sim, mas agora eles estão atuando na mente. É um pouquinho pior. Agora eles atuam na mente. Humanismo, o engano. Era melhor quando rodava a baiana, era melhor, era mais fácil. Agora eles ficam bem quietinho, te consome, te leva para a iniquidade, o que que tem, as coisas não são bem assim, afinal de contas. Estão querendo até modernizar a Bíblia, né? Então o demônio está atuando aí agora, é na mente, tá? Então assim, uma vez que ele pegou sua mente e seu coração, já era. Então, tudo aqui que tem, não tem nada a ver, né? Ah, isso é quadrado, isso é não sei o quê. Então, é isso. Então, tá, tem um demônio lá. Ou tem o lixo, tem os parasitas, tal. Jogou o veneno no lixo ali, sai o demônio, ou seja, morre os bichos do parasita. De repente, o lixo começa a brotar com parasita de novo, porque é assim que funciona, né? E nessa manhã, muito interessante que o Senhor me fez lembrar desse texto, e o Senhor me falou sobre a questão do pecado e da iniquidade. Presta atenção. Desse texto não, desse exemplo. Presta atenção porque você vai ver qual que é a diferença. Quem aqui produz lixo na sua casa? Bastante, que a gente come bastante, né? A gente produz bastante lixo todo dia. Mas nem toda semana não, é todo dia a gente produz bastante lixo. Óbvio, e eu espero em Deus que assim seja a sua conduta. Porque é bom que a gente seja um povo limpinho, né? Porque ser um povo limpinho tem tudo a ver com o reino do céu. Vocês acreditam? Casa fedida, bagunçada, é a cara do capeta. É. E assim, a gente sabe, principalmente mulheres, que se a sua casa é toda suja, arregaçada, isso tem a ver com o estado do seu interior. Manifesta. Às vezes o negócio está tão feio dentro que comunica sobre a sua casa. Você sabia disso? Isso é muito sério. Então, o que acontece? Todos nós produzimos lixo todos os dias na nossa casa. Só que nós somos um povo limpinho, organizadinho. O que a gente faz? A gente junta todo o lixo. Lá na minha casa eu tenho um outro lixo muito maior lá fora, que eu coloco tudo lá. E 3 vezes na semana, quando eu não esqueço, que às vezes acontece de eu esquecer,
a gente põe para fora e o lixeiro leva. Por isso, porque a gente faz essa recolha, recolhe esses lixos, não junta nem rato, nem barato, nem bigato. Porque, apesar de eu produzir o lixo, está tudo recolhido e no lugar certo. Então, apesar de eu e você, mesmo não querendo falhar, nós falhamos, a gente junta tudo, nosso erro, nossa falha, e diz, Deus, está aqui o lixo, me arrepende por isso. E Deus recolhe o lixo. Não tem espaço para rato, barato e bigato. Não tem espaço para demônio na minha vida e na sua. Quantos estão entendendo isso? Agora, se eu escolho ficar com o lixo, soma o pecado, soma o pecado, soma o pecado. É óbvio que vai ter muito espaço para demônio e por aí vai. Estou acabando, vocês acreditam? Olha aqui, Salmo 51, versículo 5. E eu gosto bastante dessa declaração da Almeida Revista e Corrigida. Salmo 51, versículo 5. Diz algo muito legal. A Bíblia diz muitas coisas legais, né? Ai, gente, é muito bom. Ler Bíblia é muito bom. Diz assim, ó, Salmo 51, 5. Diz, eis que é uma declaração de Davi. O Davi, gente, ele cabe em todas as palavras. Todas. O Davi cabe no de coração quebrantado, ele cabe para falar de adoração, ele cabe para falar de arrependido, ele cabe para falar do homem que pecou e se lascou, tudo. Davi cabe. E aqui é muito interessante que dentro desse contexto de iniquidade, aqui é um salmo onde Davi caiu a ficha dele. Ele já tinha feito o erro dele lá com a Batseba, caiu a ficha. É um salmo onde Davi está retornando, pedindo um auxílio para o Senhor. E ele traz essa declaração aqui, ó. Eis que em iniquidade, olha isso aqui. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Tem uma diferença em iniquidade e pecado. Tem ou não tem, igreja? Ele está dizendo, eu fui formado em iniquidade, e em pecado eu fui concebido. O que Davi estava querendo dizer assim? Eu sei que eu fui gerado com uma soma de pecado, inclusive geracional. Eu sei que eu já nasço, eu já venho em pecado, formado em iniquidade. Soma de pecado, tem uma soma de pecado sobre mim. E quando a minha mãe me teve, eu fui gerado em pecado. Porque acredita-se, imagina-se, isso é historicamente falando, que a mãe de Davi, ela era uma estrangeira. E havia uma ordenança da parte do Senhor para o povo judeu, que eles não poderiam se casar e se multiplicar, terem filhos com mulheres estrangeiras. Eles deveriam realmente só ter o povo da sua própria espécie. Então Davi está dizendo assim, eu sei que eu fui formado em iniquidade, ou seja, uma soma de muitos pecados já estavam sobre mim. E ainda quando eu nasci em desobediência, eu nasci em pecado. Então ele aponta sobre uma soma de pecado e aponta sobre uma falha da situação da qual ele estava nascendo. Tudo bem? Então é muito importante que você entenda isso. Que a chamada de Deus é para vivermos longe, livres da iniquidade. E é sempre uma escolha nossa. O pecado, igreja, apesar de ele ser ofertado todos os dias para mim e para você, sempre é uma escolha. Sempre é uma escolha. Sempre é por falta de posicionamento, de vigilância, sempre é uma escolha. Certo? Então, assim, é importante que nós sempre venhamos a estar vigilantes. Para que nunca aconteça isso. Errou, falhou, não vai ter soma de pecado em mim. Eu vou me arrepender agora. Peço perdão para quem for necessário, confesso o meu erro, falo a verdade, doe o que doer. Já dizia minha mãe, gente, doe o que doer, fale a verdade. Escolheu mentir uma vez, aí você vai querer escolher mentir de novo, e aí a iniquidade acabou, lascou. Inclusive, a iniquidade, ela deforma o caráter do ser humano. A iniquidade é uma força tão violenta e tão maligna que ela deforma o caráter do ser humano. Ela faz as pessoas se tornarem pessoas terríveis por causa da iniquidade. Ela deforma, ela amarga o ser humano. Olha aqui o que diz, gente. Esse versículo é muito interessante. Estou quase acabando. Isaías 5, do 18 ao 20. Eu achei muito forte isso daqui, gente, pelo amor de Deus. Isaías 5, do 18 ao 20. Olha isso aqui é o que a iniquidade faz no homem. Ai, quando a Bíblia começa com ai, lascou, deu ruim demais. Ai, ou seja, vai doer, vai dar ruim demais para você. Ele diz, ai dos que se
prendem a iniquidade com cordas de engano. Ai daqueles que se prendem à iniquidade, que escolhem o pecado e que ficam no engano, achando que está tudo bem. Eu costumo dizer o seguinte, igreja, presta atenção, é a graça barata. Muita coisa ainda não deu ruim na nossa vida, porque nós estamos escolhendo a iniquidade e o pecado, e realmente estamos escolhendo isso por causa da misericórdia de Deus e por causa da longanimidade de Deus. Não vai ficar bom, vai dar ruim, não vai ficar barato, é só esperar. A gente confunde muito, porque nós estamos no tempo da graça, então nós temos um Deus intercessor, então nós temos um Deus amoroso, então nós temos um Deus longânimo, então nós temos a misericórdia de Deus, e a gente acha que está tudo bem, que a gente está escolhendo o pecado, a gente escolhe viver na fornicação, na mentira, no engano, na perversão sexual, e está dando tudo bem, o casamento está indo, se está na perversão não está indo bem não, está indo é bem mal, não tem como tá bom, mas assim... A vida que segue. Aquela coisa assim, se está roubando, se está enganando e ainda está prosperando, está achando que está dando bom. Parece que Deus não está percebendo, né? É só a longanimidade e a misericórdia de Deus. É só a oportunidade para você ouvir essa palavra e nunca mais se posicionar assim. E ficar livre completamente dessa iniquidade. Olha só, vamos lá. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. Viu? Tem diferença. E dizem, olha isso aqui, que Deus apresse a realização da sua obra para que o vejamos. Isso é a cara do crente. Eu vou continuar. Que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quem vive uma vida de iniquidade e ainda fica, Senhor, eu quero te ver. O que dizem os anjos? Como é que tá aquela música, né? Mas está numa iniquidade, na prática do pecado. Ai de você, que está pedindo para ver Deus, que está pedindo para Deus realizar a sua obra. Se você está amarrado na corda da iniquidade, ai de você que inverte valores. Sabe o que a iniquidade faz a gente inverter valores? Chamar o bem de mal, o mal de bem, o doce de amargo. Ai de você. Então está dizendo assim, ó, a distorção que a iniquidade provoca no ser humano é tão absurda que ele inverte valores. Chama doce, bem de mal, mal de bem, doce de amargo, amargo de doce. E ainda pede para Deus se manifestar. Ai de você que vive dessa forma. Viu? É sobre isso que nós precisamos nos preocupar. Nós precisamos nos preocupar se o pecado faz parte da nossa vida. E nós estamos achando que está tudo bem. Afinal de contas, nada de ruim aconteceu ainda. O máximo, às vezes, é uma consciência pesada quando alguma coisa acontece. Mas também essa consciência pesada, dependendo da época, do período que você está nisso, daqui a pouco ela some, ela acaba. Então, assim, saber o que é errado e continuar na prática do erro é escolher pelo pecado, é escolher pela iniquidade, é muito diferente. Eu quero que você entenda, falhar vamos, mas que o pecado seja, Senhor, errei aqui, falhei aqui, eu nunca poderia ter me posicionado dessa forma, Deus, eu nunca deveria ter agido assim, Senhor, me ajuda, me auxilia, aqui está a minha área de fraqueza, Senhor, eu me exponho a Ti. Eu quero viver livre. Eu preciso ser fortalecido. Aí é diferente. Nós não vamos ter nunca problema com Deus com isso. Nós não escandalizamos Deus quando pecamos. E nem somos rebeldes. E nem amamos o pecado porque erramos. Somos rebeldes quando escolhemos permanecer no erro. Isso é muito importante que você entenda. A iniquidade inverte valores e muda a nossa ótica. Muda a nossa ótica. A iniquidade faz com que a gente ache que o erro está tudo bem. Afinal de contas, é essa geração. Meu irmão, não tem geração. Não tem geração que dá para poder aceitar o pecado, não.
É sua ótica que está invertida, distorcida por causa da iniquidade. E você está achando que está tudo bem, que é dessa forma, que é esse padrão de vida que Deus tem para você. Não é esse o padrão de vida que Deus tem para você. Deus te chama a um lugar de santidade. Deus te chama, apesar de estarmos em uma cultura babilônica, para viver como Daniéis. Eu tenho sido inserida em vários ambientes agora por causa do social. E eu falo, Deus, o Senhor só me ajuda nisso. E às vezes eu ouço cada coisa que eu disse, meu Pai do céu, coitado, é mais feio do que eu imaginava. Mas você sabe por que eu estou lá? Para ser sal da terra e luz do mundo. Para fazer a diferença. Porque tudo que vier a minha mão vai ser colocado dentro do padrão dos céus. É assim. Entende? Não é para me misturar. Agora, se eu começar a ser inserida nesse ambiente e achar que está tudo bem, e eu cedo isso, e cedo isso, e cedo isso, daqui a pouco a iniquidade tomou conta de mim, acabou, já estou achando que é normal. E para que isso não aconteça, é necessário que nós venhamos a viver em constante vigilância, porque o pecado está sendo ofertado o tempo todo para nós. Quantos estão comigo? Estou quase acabando, vocês acreditam? Números 14, versículo 19, diz algo muito legal. Números 14, 19. Diz, segundo a tua grande fidelidade. Quem crê na fidelidade de Deus aí? A Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Então ele diz, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo. Olha isso aqui. Como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. Mas parece que Moisés, eu estou quase encerrando mesmo, parece que Moisés resolveu ficar maluco. Ele está dizendo que Deus está perdoando o povo, porém ele está pedindo perdão pela iniquidade. Uai, que bagunça é essa? Vou ler de novo para você prestar atenção nisso. Segundo a tua Moisés falando, Deus, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo. Como a este povo o Senhor tem perdoado o pecado, desde que eles saíram do Egito. Uai, mas se Deus já está perdoando o pecado, não está bom? Não está. O que Deus está dizendo, o que Moisés está dizendo assim, existe uma soma de pecado sobre esse povo, porque os seus pais erraram. Existe uma soma de pecado, uma iniquidade. Esse povo, eles foram realmente gerados em iniquidade. A cultura deles é uma cultura pecaminosa. Eles foram realmente gerados em um ambiente onde a escolha era sempre o pecado. Era sempre desobedecer ao Senhor, criar deuses, ídolos. Então, Deus, eu preciso que o Senhor não só perdoe os pecados de agora que eles estão cometendo, mas eu preciso que o Senhor perdoe todo o acúmulo de pecado, todas as escolhas que os pais deles fizeram, e que por muitas vezes eles fizeram porque já era deles, era a iniquidade enraizada neles. Sabia que tem muito pecado que a gente já peca e nem sabe que é pecado, não sabe assim, já nem Ô gente, tem muita família que é de praxe, ela é mentirosa. Com certeza você conhece alguém que mente e acredita na sua mentira. Ela conta mentira como se fosse algo muito real. Nem parece que é mentira mesmo, mas é uma mentira. Por quê? Porque é uma iniquidade, é algo cultural. Isso vai passando de pai para filho e a coisa vai, né? A família do meu pai tinha até o Tchão, mentira. Sebastião, mentira. Né, pai? Tinha. Nossa, tinha uma iniquidade de mentira na família do meu pai terrível. Era o tio mentira, tia mentira, Maria mentira, todo mundo. Virou até sobrenome essa iniquidade. É grave, igreja. Então Moisés está falando assim, não perdoa só a falha desse povo de agora não. Perdoa toda a iniquidade, toda a soma de pecado, todo o acúmulo de lixo, Deus, que veio sobre esse povo. Porque assim, ó, igreja, presta atenção no que eu estou dizendo, você sempre ouve aqui. Deus é geracional, você crê nisso? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O nosso posicionamento agora nos influencia, nos abençoa e influencia os nossos filhos, netos e bisnetos. E aí segue. Influencia a igreja. Entende? Então por isso que é tão importante nós entendermos isso, que há algo geracional sendo comunicado aqui. O meu posicionamento, o seu posicionamento, ele muda não só a nossa história, mas a história de toda a nossa família. Como é importante nós entendermos isso.
Cassiri ligou aqui, gente. Até ela está querendo interagir comigo. Olha que legal. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Existe uma diferença. Uma iniquidade é uma soma de pecado que vem, às vezes, até de uma maneira geracional. Ou, às vezes, é a prática do pecado que você costumou. Eu já falei bastante sobre isso, né? Vamos lá, então. Agora, quando eu escolho realmente me posicionar, então eu sou coberto de santidade. Eu recebo em Deus toda a libertação, toda a cura e toda a liberdade que nós estamos anunciando nessa série. Não tenta ser livre. Não adianta que você não vai ser livre. Acabou a série, eu estou livre. Depende. Que tipo de escolha que você vai fazer a partir disso? Se você escolher realmente, apesar dos seus erros, das suas falhas, se posicionar no Senhor, com toda certeza você vai ser livre. Olha o que diz aqui, Romanos 5, 20, e nós vamos encerrar com isso. Isso aqui para mim é uma boa nova dentro de todo esse contexto. Mas, aliás, eu acho que toda a palavra ela é uma boa nova dentro de toda a mensagem anunciada aqui. Por quê? Porque, em resumo, eu disse para vocês assim, vocês vão errar, vocês vão falhar, eu vou errar e você vai falhar. Só que isso não diz sobre nós. Isso diz sobre algumas faltas de vigilância, alguns erros na nossa escolha. Só que se nós nos arrependermos, o capeta não pode pôr nada na nossa conta. E não pode nos cobrar, não pode nos escravizar. Eu não estou escolhendo obedecer o pecado porque eu errei. Agora, se eu estou escolhendo viver a prática do pecado, mesmo sabendo que aquilo é pecado, e afinal de contas, né, sabe como que é? Tem gente que diz, ai pastor, a carne é fraca. Fraca? Não, a carne é forte, fraco é o espírito. Porque se a carne fosse fraca, o seu espírito estaria forte, você não estaria escolhendo pelo pecado. Então, a carne está fraca? Tá não, meu irmão. Vai jejuar, que aí seu espírito se fortalece. Vai mergulhar em Deus. Vai buscar ajuda, que aí você vai ficar forte. Aí você vai pecar menos. Entende? Então, vamos lá. Olha o que diz assim, Romanos 5, 20. Na revista também, Almeida Revista e Corrigida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou... O que é uma abundância de pecado mediante algo que a gente explicou aqui? Uma abundância de pecado é muito pecado. Então, concluo que é uma soma de pecado e isso, então, é igual a iniquidade. Então, está dizendo assim, aonde abundou a iniquidade, aonde operou a iniquidade, aonde o pecado foi somado, superabundará a graça de Deus. Viu? Como que esse lugar de fraqueza e esse lugar que talvez você se encontre escravo pode ser o seu lugar de maior liberdade. Desde que você tenha um coração contrito e quebrantado, desde que você tenha humildade para reconhecer que você precisa, e não só precisa, mas deseja ficar livre disso. O pecado, na maioria das vezes, principalmente se ele é de ordem sexual, ele é um pecado, me entenda e não distorça o que eu estou dizendo, bom de ser vivido. Você sabe que por muitas vezes nós escolhemos o pecado porque o pecado gera um prazer momentâneo para nós? Isso só prova o quanto nós de verdade não amamos e não conhecemos Deus. Porque não há prazer maior do que ver Deus satisfeito. Porque não há prazer maior em ter Deus comigo, em estar pleno de Deus. Só que porque talvez, na maioria das vezes, porque estamos na iniquidade, nós não conhecemos isso. Não sabemos isso. Então a gente pega e encontra prazer no pecado. Enquanto eu e você encontrar prazer no pecado, nós vamos escolher o pecado e não Deus. Entenda uma coisa. O pecado te rouba de viver uma vida de plena liberdade. E é possível viver essa vida. No momento de já. Mesmo com falha? Mesmo de vez em quando pecando? Sim. Cordas de iniquidade não podem me prender. Satanás não pode visitar minha casa porque eu errei. Satanás não pode visitar minha família porque eu errei. Não pode, igreja. Não pode, desde que eu tenha me arrependido e quebrado toda a base que eu mesmo dei. Se eu fico com isso, se eu escolho o orgulho, a soberba e não me arrependo, pronto, acumulou um lixo, de repente vem outro lixo e aí o inimigo se aloja. Deus te chamou para viver uma vida irrepreensível. Deus te chamou para viver uma vida de santidade. E eu quero convidar você para se colocar de pé nesse momento, para nós orarmos sobre tudo isso.
Nós somos o povo mais vitorioso dessa terra. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Satanás não pode fazer de você um perdedor. Quem faz de você um perdedor é você mesmo com as suas escolhas. Satanás não pode tocar na sua vida. Recentemente uma pessoa me disse assim: Laine, eu tô com medo de uma feitiçaria aí, de uma bruxa aí. Eu disse: pra que você tem medo? Não tenha medo. Desde que Satanás não tem uma base na sua vida. Não tenha medo. O medo é só a falta de entendimento de quem nós somos e de quem Deus é. Quando tememos é porque não estamos aperfeiçoados no amor de Deus. Ou porque verdadeiramente temos espaço para que o inimigo venha e toque em nós, e toque na nossa vida. E o desejo do coração do Senhor é que você, se tem hoje, ou se deu até hoje, espaço para que Satanás visitasse sua casa, sua vida, sua geração, hoje essas cordas de iniquidade se quebrem de uma vez por todas. E há poder em Deus para isso. Nós lemos: ele veio para libertar os cativos, dar vistas aos cegos, curar os enfermos. Ele veio para... Essa é a unção do Cristo. A unção do Cristo é liberdade, é libertadora. A unção do Cristo é cura genuína para sempre. A unção do Cristo é: eu quebro grilhões, eu despedaço cadeias, e independente de quantas são, desde que você diga: não, nunca mais a iniquidade pode me assolar. Eu nunca mais vou escolher o pecado, porque Ele tem me favorecido. Porque na verdade, nós lemos que a iniquidade, por muitas vezes nós nos aprendemos a ela cordas de engano. Você pensa que o pecado te favorece. Você pensa que tem lucro no pecado. Mas morte está sendo gerada em você, na sua história, sobre os seus filhos. Não há recompensa boa. Não há outro tipo de recompensa no pecado a não ser a morte.